The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá a todos, meu nome é Rafael Bachos e sou cientista principal aqui na Simulations Plus. Muito obrigado por participarem desta sessão. E a sessão é sobre um módulo Python chamado PyAdMet Predictor. Na sua tela você pode ver o Visual Studio Code, que é um ambiente de desenvolvimento integrado bastante conhecido. O tutorial será uma sessão interativa, onde juntos vamos passar por trechos de código em Python. Todos os arquivos estão disponíveis como parte da implantação padrão do Admin Predictor 12. Se você acessar o espaço AppData da sua versão do Admin Predictor 12, encontrará o diretório chamado PyAdMet Predictor. E dentro desse diretório, você encontrará o arquivo wheel, contendo o próprio módulo PyAdMet Predictor, o notebook Jupyter, além de todos os outros arquivos necessários para executar o tutorial. Portanto, antes de começar, você deve primeiro instalar o PyAdMet Predictor. Você pode usar o arquivo wheel fornecido com o AdMet Predictor 12, ou você pode usar a versão mais recente do PyAdmin Predictor apenas executando pip install PyAdmin Predictor. Por favor, consulte o manual do Admin Predictor, onde você encontrará o capítulo dedicado ao PyAdmin Predictor. Além do próprio PyAdmin Predictor, também precisamos de algumas dependências adicionais. Elas estão disponíveis no arquivo requirements.txt e se você digitar pip install -rrequirements.txt, então você irá equipar seu ecossistema Python com todas as bibliotecas necessárias para a sessão de hoje. Então, toda a ideia do PyAdmin Predictor é encontrar a sinergia entre o Admin Predictor e o ecossistema Python. E hoje, vamos passar por alguns casos de uso que ilustram as capacidades tanto do Admin Predictor quanto do ecossistema Python. A primeira célula serve apenas para carregar todos os módulos necessários na memória. Então você pode ver que usaremos pandas, numpy, scikit-learn e a conhecida biblioteca de quimioinformática, rdkit, e é claro o PyAdmin Predictor. Neste caso específico, usaremos o PyAdmin Predictor na versão 0.1.3. Nesta célula, estamos apenas definindo e carregando as funções auxiliares que serão usadas mais adiante. E aqui estamos carregando na memória a amostra de dados moleculares. Esta é uma pequena fração dos compostos DRAX. Como estamos usando o rdkit aqui, podemos visualizar facilmente a estrutura diretamente no Jupyter Notebook. E aqui estamos a informação em forma tabulada. Então, você pode ver que temos aqui, em sua forma bruta, a forma inicial do nosso código Smiles e o identificador. O primeiro caso de uso estará relacionado à padronização de Smiles. Então, usaremos a interface de linha de comando para executar o script Admin Predictor, responsável por transformar os códigos Smiles da forma bruta para a forma padronizada. Antes de começar, é necessário inspecionar o conteúdo desses dois arquivos, que são a configuração e o próprio script. Então, se você olhar para o config_standardized, verá que este é um arquivo muito simples, contendo apenas duas informações: a localização do executável admin predictor e a localização do script. Por favor, ajuste se necessário. Da mesma forma, se você olhar para o arquivo de definição do script, que é o ms_transform_compounds.txt,
Então você verá que este é um arquivo de script padrão do ADMET Predictor e o único local que requer sua atenção é a linha que define o alias do caminho do arquivo. Aqui você deve fornecer a informação, o caminho para o diretório que contém todos esses arquivos relevantes. Depois de fazer isso, você estará pronto para realizar o cálculo. Então, como você pode ver aqui nesta ilustração, nós simplesmente pegaremos os códigos Smile em sua forma bruta. Usaremos a interface de linha de comando e os transformaremos em uma forma limpa e padronizada. Estamos apenas executando essas poucas linhas. Como você pode ver, o conteúdo resultante contém dois objetos, que são o conteúdo do log e o mols_está. O primeiro é o arquivo de log processado. Então aqui você pode dar uma olhada nisso. Sempre que você realiza os cálculos do ADMET Predictor em modo batch, então há isso. Além do próprio resultado, também há informações sobre o lado técnico do cálculo incorporadas em um simples arquivo de texto. Aqui você pode ver que não encontramos nenhum erro, mas em caso de problemas, é sempre aconselhável olhar esse arquivo e corrigir os problemas. Como resultado, aqui também temos o mols_sta. Esta é uma lista Python contendo objetos rdkitmol. Além das informações moleculares em si, também obtemos os atributos. E os atributos são o smiles_row, que é a forma inicial do código Smiles, e o Smiles, que é a forma final do Smiles. Após a padronização, e claro, temos o identificador, podemos extrair as informações dos atributos da lista Python usando esta função extract properties. E aqui você tem o resultado final da sua padronização, fornecido como um data frame span days, que contém os smiles padronizados e o identificador. Aqui podemos visualizar o resultado, então este é simplesmente o início daquela lista de 12 moléculas. Aqui você pode ver as estruturas, assim como os identificadores. E como estamos no ecossistema Python e usamos a biblioteca RDKit, podemos tentar aplicar algumas funcionalidades do RDKit, por exemplo, o reconhecimento de padrões. Então, aqui definimos esse padrão e estamos apenas buscando em nossa lista de compostos 4D que contenham esse motivo molecular. E aqui podemos ver que há algumas correspondências, existem algumas moléculas que contêm esse motivo molecular. Agora vamos mudar para outro caso de uso, que é o cálculo de propriedades via API RESTful. Como você pode ver aqui, vamos pegar nossos smiles na forma padronizada. Vamos aplicar a API RESTful para obter as propriedades do Admin Predictor. Aqui, novamente, você deve prestar atenção em algumas coisas. Primeiramente, como vamos usar o serviço Admin Predictor, você deve garantir que o serviço AdMob esteja em execução e você deve prestar atenção neste arquivo config_rest.json. Aqui temos as informações básicas sobre a disponibilidade da sua API RESTful, que são o protocolo, o host e a porta. E, por favor, ajuste este arquivo se necessário. Depois de fazer isso, estamos prontos para começar. Então, aqui você pode ver que vamos chamar a função assíncrona, que fornecerá as propriedades do ADMET Predictor. E aqui na próxima célula você pode ver, de fato, temos o data frame contendo nossas moléculas em linhas. Claro, aqui visualizamos apenas o início desse data frame. Portanto, temos apenas 5 linhas, mas temos mais de 400 colunas. Nessas colunas temos diferentes propriedades do ADMET Predictor. Aqui limitamos nosso cálculo às propriedades dos descritores de grupos e propriedades físico-químicas que estão refletidas no data frame resultante. Aqui faremos o mesmo, mas usando a interface de linha de comando. Então vamos apenas pegar nossos smiles na forma padronizada, aplicaremos o wrapper de linha de comando e obteremos as propriedades. Portanto, do ponto de vista funcional, este é exatamente o mesmo cálculo, mas estamos usando uma interface diferente. Em vez de API RESTful, aqui usamos a linha de comando. E novamente, você pode dar uma olhada no conteúdo do seu arquivo de log. Não vemos nenhum problema aqui, o que significa que o cálculo ocorreu bem. Você pode dar uma olhada na molécula, a primeira molécula da lista.
E por fim, você pode conferir as propriedades. Então, novamente, obtemos essas propriedades na forma de um data frame do Pandas. Como já temos essas propriedades na memória, podemos usar algumas capacidades analíticas do ADMET Predictor e realizar uma análise exploratória de dados. Então, primeiro, vamos garantir que temos nossos descritores e propriedades físico-químicas na memória. É exatamente esse o caso. E a primeira coisa simples é a descrição estatística. Então, podemos obter as estatísticas básicas de todas as nossas propriedades e descritores, como contagem, valor médio, desvio padrão, os quartis, etc. Outro caso de uso aqui é a redução de dimensionalidade. Você pode ver aqui a definição do pipeline do scikit-learn, onde temos o Standard Scaler, análise de componentes principais e embeddings estocásticos de vizinhos. Então, a ideia é reduzir a dimensionalidade para 2 de forma que possamos visualizar nossos compostos em um plano. Assim, pegamos os compostos, aplicamos a padronização, depois reduzimos a dimensionalidade para 16 na primeira etapa, com a análise de componentes principais, e então aplicamos a redução de dimensionalidade com embeddings estocásticos de vizinhos, com um número final de dimensões sendo 2. E isso é aplicado à representação das propriedades e descritores dos nossos compostos, calculada anteriormente com o ADMET Predictor. Então aqui está o cálculo. Você pode ver que o data frame final é muito simples. Temos apenas o índice, que é o identificador dos nossos compostos, e 2 componentes da nossa projeção TSNE. E claro, podemos visualizar isso, então podemos pegar nosso data frame e simplesmente plotar a representação TSNE dos nossos compostos. E, claro, as coordenadas, a localização dos compostos refletem a posição do composto no espaço químico, obviamente dentro desta aproximação que fizemos, que significa a projeção no espaço TSNE. Podemos avançar um passo. Então, pegamos nossa projeção TSNE, novamente visualizamos o composto, mas, além disso, pegamos o coeficiente de partição octanol e água, a propriedade, e essa propriedade é refletida na forma da cor desses pontos. Aqui temos um pouco mais de informação, então ainda temos as coordenadas TSNE do nosso composto, refletindo a parte do espaço químico ocupada por esse composto em particular, e a cor refletindo o valor de S log P, que é o logaritmo do coeficiente de partição octanol-água. E aqui mudamos para outro caso de uso, que é a geração de imagens de PKA. Então, aqui vamos aplicar a interface de linha de comando, vamos pegar nossas estruturas de entrada e criar as imagens de PKA. Novamente, certifique-se de que esses 2 arquivos, o arquivo de configuração e o próprio script, estejam devidamente ajustados ao seu sistema de arquivos. Depois de fazer isso, estamos prontos para começar. Como você pode ver aqui, como resultado, obtemos 3 objetos: o conteúdo do log, as moléculas e as imagens. Podemos inspecionar o conteúdo do log. Parece estar tudo certo, então não encontramos nenhum problema aqui. E claro, depois disso, podemos olhar para a nossa imagem de PKA, onde temos de fato nossos macroestados e microestados. Então você pode simplesmente pegar essa imagem e incorporar no relatório. Você pode pós-processar essa informação, etc. Outro caso de uso é o cálculo de HTPK, farmacocinética de alto rendimento. Então aqui vamos usar novamente a API RESTful. Então pegamos nossas estruturas de entrada definidas em outro arquivo e vamos apenas consumir determinados endpoints RESTful para finalmente obter as propriedades PK. Novamente, como vamos usar o serviço Admin Predictor, certifique-se de que o serviço está em execução e que o arquivo config.rest.json está devidamente ajustado às suas necessidades. Então, antes de fazer o cálculo, podemos apenas dar uma olhada na disponibilidade de diferentes propriedades. Essas são as propriedades PK disponíveis no Admin Predictor 12. E aqui temos as informações análogas associadas ao OptiDus. Aqui nós estamos carregando na memória o payload JSON, definindo nossos cálculos de PK. E podemos dar uma olhada nisso.
Então, vamos analisar 3 compostos. E para esses compostos, vamos produzir as curvas CP dentro do módulo HTTPK. E com base nessas curvas, vamos extrair as propriedades farmacocinéticas. Novamente, estamos chamando a função assíncrona e obtendo os resultados. Aqui podemos dar uma olhada nesse resultado. Então, como você pode ver, as propriedades elas são mais ou menos legíveis. Mas se você for para esta parte, estas são as curvas CP. Aí você pode ver que isso está em uma forma serializada, não é realmente legível para humanos. Mas estamos no ecossistema Python, então você pode simplesmente pegar essas curvas, desserializá-las e extrair as informações relevantes. Então aqui temos a curva CP para o primeiro composto, para o segundo composto e para o terceiro composto. E claro, o que podemos fazer é simplesmente pegar essas 3 curvas e projetá-las em um espaço comum de domínio do tempo, de forma que todas as 3 curvas possam ser visualizadas no mesmo gráfico. E aqui passamos para o próximo caso de uso, que é a geração de metabólitos. Aqui vamos utilizar a interface de linha de comando. Então vamos pegar as estruturas de entrada e calcular os metabólitos dentro da interface de linha de comando. Novamente, por favor, inspecione este arquivo de configuração e a definição do script e ajuste conforme necessário. Então, a execução, aqui estamos rodando o código. Como você pode ver, novamente obtivemos 3 objetos como resultado. Primeiro, estamos analisando o conteúdo do log. Tudo parece estar certo. Portanto, não vemos nenhum erro aqui. Aqui podemos ver as informações sobre o que realmente aconteceu. Temos alguns compostos e para cada um desses compostos calculamos alguns metabólitos. Você pode dar uma olhada mais de perto no primeiro, que é este aqui. E você pode ver o composto nativo para metabólitos. E claro, a parte mais importante aqui é a visualização dos metabólitos pelo ADMET Predictor. Então, interceptamos todas essas imagens e aqui podemos incorporá-las no Jupyter Notebook. E, como antes, você pode, usando essa funcionalidade, criar um relatório muito interessante. Você pode compartilhar essas informações com seus colaboradores e fazer muitas outras coisas. Agora estamos passando para o caso de uso final, que é a geração de geometria 3D. Então, vamos pegar nossas estruturas de entrada 2D fornecidas como códigos Smiles e usaremos o script apropriado do ADMET Predictor para transformá-las em 3D. Basta usar a interface de linha de comando. Novamente, por favor, verifique esses arquivos e certifique-se de que todos os caminhos estejam configurados corretamente. Podemos iniciar esse cálculo, assim obtemos 2 informações, o conteúdo do log e as moléculas já contendo a informação 3D. E como estamos no Jupyter Notebook e no ecossistema Python, podemos usar uma ótima biblioteca que permite a inspeção e visualização dessa geometria 3D. Esse foi o último caso de uso. Espero que tenha sido útil e que você passe a usar o PyAdMET Predictor. Espero sinceramente que este tutorial tenha ilustrado a sinergia potencial entre o ADMET Predictor e o ecossistema Python. Muito obrigado pela sua atenção.